Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por isso que eu vos falo, Bruno G. Que Deus os abençoe. Vamos à meditação imediato, seguindo a série de predicações, capítulo 20, versículo 1 em diante, de Provérbios. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Salomão, dando a recomendação à luz do Espírito de Deus, da palavra do Senhor, do mandamento dele, e convivências, possivelmente no cotidiano, no seu dia a dia. Então ele constatou que o vinho é escarnecedor. O vinho que possivelmente ele está falando aqui é o vinho alcoólico, o vinho que é fermentado. No entanto, nós sabemos se tomar o vinho, suco da vide ou da uva, em excesso, podemos sim ficar embriagados. Nós temos o caso do personagem bíblico Noé, que plantou uma videira e tomou ou comeu uva, tomou vinho e se embriagou. E seu filho viu a sua nudez e zombou da sua nudez. Alguns teólogos chegam a dizer que Cã passou o dedo nas nádegas de Noé, humilhando. Portanto, Noé, com essa desonra, acabou amaldiçoando seu próprio filho. Veja então que o próprio suco da uva pode causar a embriaguez. Então é necessário equilíbrio, é necessário o quê? Moderação. Nós temos outro exemplo na Bíblia de Ló, que foi embriagado, que as próprias filhas o deixaram bêbado para copular com ele. Um caso de incesto narrado na Bíblia, já que Ló tinha perdido a sua mulher com a destruição de Sodoma e Gomorra, mulher que foi olhar para trás e virou uma estátua de sal. O vinho, no Novo Testamento, é mencionado nas bodas de Caná da Galileia. Jesus transformou água em vinho. Mas possivelmente esse vinho não era o vinho fermentado, mas sim o vinho do suco da uva. Há quem divirja, teólogos. Só que tem um porém. A tradição judaica não gostava, não considerava, rechaçava o fermento. Era tanto fermento de trigo, possivelmente a fermentação do vinho. Uma vez que é dito para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus disse. Paulo chega a dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, nós podemos deduzir, inferir que o vinho que Jesus transformou, a água que Jesus transformou em vinho, era sem fermentação, mas que nada impedia as pessoas tomassem em excesso, se embriagassem, como já disse. Há estudos nesse sentido que mostram que tomar suco da uva de modo descontrolado pode haver embriagamento ou a embriaguez. E tem um personagem na Bíblia descrito, que foi Noé. Então, o vinho, ele é neutro. Não é pecado você tomar vinho.
Depende da dosagem que você toma. O vinho em si não é o problema. O problema é o sujeito. É a pessoa que não é equilibrada. É a pessoa que não se contenta com uma dose ou com duas no máximo. Ela quer se embriagar, beber bastante até cair e beber todos os dias. Isso não é de um cristão. Isso é de pessoa viciada. Isso é forma, natureza de pessoa que não tem Cristo, porque não é equilibrada. Jamais Deus vai querer que seus servos sejam desequilibrados. Muito pelo contrário, devemos produzir o fruto do Espírito Santo, temperança, que quer dizer equilíbrio. A Bíblia chega a dizer, Paulo, aos Efésios, que não é para nós nos embriagar em vinho onde há contenda, mas sim nos encher do Espírito Santo. Então, o encher e o embriagar só do Espírito Santo, e não de vinho onde há contenda. Curioso fato é que na igreja primitiva, no dia do Pentecostes, estavam todos reunidos, 120, e receberam a manifestação do Espírito Santo e o dom de línguas. Os que estavam de fora, os carnais, achavam que eles estavam o quê? Embriagados, cheios de mosto. E isso quer dizer o seguinte: pouco importa se o encher do Espírito demonstra para os que não entendem nada, para os carnais, que vós estejais desequilibrados ou embriagados. Lembramos de outra passagem, Ana, que não saía do templo orando para que Deus desse a dádiva de ela ter filhos, porque ela era estéril. Foi taxada pelo sacerdote Eli de quê? De estar embriagada. Porque para os carnais, para os que não têm discernimento do Espírito, o fato da pessoa estar compenetrada, estar em santidade, buscando uma melhor comunhão com Deus, é sinônimo de embriaguez, de vinho, de álcool. Porque, segundo a concepção, pensamentos carnais, a pessoa só pode sentir felicidade ou festejar movido, regado a álcool, como se não tivesse uma outra coisa estimulante que produzisse a alegria, a felicidade, a paz, e inclusive excitasse, estimulasse a festividade ou a festa. E existe sim, nós sabemos quem é: o Espírito Santo, que faz coisas maravilhosas, estupendas, que age de uma maneira maravilhosa e diferente em cada ser humano que o aceita, que deixa ele convencer do seu pecado. Então pensamos nesse sentido, meus caros, que o vinho não é pecado, desde que seja moderado, o vinho, o suco, ou até mesmo o fermentado. Agora o problema é o excesso. Tudo que é demais é veneno. O sujeito sabe que ele é fraco para bebida, vai beber, e não se contenta com um cálice de vinho, bebe 3, 4, 5, ou com qualquer outra bebida alcoólica, vodka, aguardente, cachaça, uísque, rum e por aí vai. Então, o problema não é a bebida, o problema somos nós. E nós sabemos que, à luz das pesquisas,
parte da medicina, que tudo que é excesso, ou que tem excesso, é veneno. Sabemos que beber demais produz uma série de problemas estomacais nos nossos rins, pode virar numa cirrose e matar. Sabemos que até a medicina recomenda para o coração um cálice de vinho, mas não 2, 3, 4 todo dia, não a ponto de nós embriagarmos. Então, meus caros, vamos seguir o que manda a Organização Mundial da Saúde para cuidar do nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se nós destruir, Deus destruirá. E isso passa, inclusive, com a questão das bebidas. E nos céus não entrarão beberrões, não entrarão pessoas que não sejam... Aliás, não entrarão pessoas que sejam desmoderadas, ou que não sejam moderadas, porque lá não entra nada que contamina. Então pensamos bem nesse sentido. Salomão está dizendo aqui que o vinho é escarnecedor, ele nos faz humilhar. O escárnio, a zombaria vem por meio das doses em excesso de bebida alcoólica. O sujeito que bebe para cair, anda cambaleando nas estradas, está sujeito a ser morto, se dirige, então nem se fala. O motorista, o condutor e álcool não combinam. Que seja pelo menos sábio, se extravasou um pouco, em pedir carona solidária. São as recomendações do DETRAN, Departamento de Trânsito, para você não só não ser multado, não perder a sua carteira, como não matar pessoas inocentes, porque você assume, sim, de algum modo a responsabilidade ao dirigir embriagado. Sem falar que você pode ser vítima também. Então, muito cuidado é pouco. Quero ler um outro versículo, 2 versículos, para nós encerrar essa questão do vinho, das bebidas. Você vai lá em Isaías, capítulo 5, versículo 21. Vamos ver se é esse mesmo. Tinha deixado aqui marcado, mas parece que já saiu. Aqui. 5:22. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Quer dizer, ai daqueles que têm grandes riquezas, poder, podem beber à vontade, porque sabe que não vão ser punidos, ou se fizerem alguma coisa errada, eles têm advogados, têm defesa, né? A justiça não os prende, que é o que acontece com pessoas que são de famílias abastadas, que são os tidos playboyzinhos. Ele vai lá, faz o teste do bafômetro, às vezes nem faz, assina um termo circunstanciado e é liberado, enquanto que a vítima ou está em estado grave no hospital ou pode estar morta. Lamentável. Então por isso que o versículo diz: ai dos poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte, fazer coquetéis, beber de tudo um pouco, em bacanais, em festivais, em festas, sem se importar com a sua saúde e a do próximo, que ficam de dia e noite se embriagando. Ai dos tais, porque o sofrimento há de vir.
consequência. E agora, uma exortação para os que vendem ou dão bebida para os fracos, para os que não têm autocontrole. Abacuque 2,15 diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai daquele, tu que lhe chegas o teu odre, ou o teu cálice, ou copo, e o embebedas para ver a sua nudez, a sua desgraça, para zombar dele, sabendo que ele estará fora de si, sabendo que ele não pode beber, não é recomendado ou recomendável. Eu tinha um conhecido, ele tinha bastante amizade, e eles pagavam de tudo para ele, inclusive bebida, e ele não podia beber. Não só pelo fato de ele ser fraco para bebida, mas também era uma recomendação médica por conta de ter dado uma vez um AVC nele. Um derrame, se eu não me equivoco. Não, um AVC. Então, não sei se exatamente AVC e derrame é a mesma coisa, né? Acho que AVC é diferente. Acidente cardiovascular, ou e derrame parece que é uma outra coisa. Enfim, uma dessas duas coisas aí, dessas duas patologias. E ele não podia mais beber, mas continuou bebendo. E a consequência foi, deu mais um outro derrame, e o terceiro foi fatal. Então, esses são amigos que querem ver o mal do seu próximo, porque se alegravam com as piadas que ele fazia, pelo fato de ele estar bebo ou embriagado, pois quando ele estava são, ele não falava muito, era comedido. Esses hão de pagar, ou de sofrer o dano, a consequência por fazer tal obra, por influenciar mal. Porque nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ah, mas você está falando para os ímpios, porque na igreja não existe isso. Como que não existe? Cristãos não fazem isso. Não fazem. Vai vendo se não fazem. Lamentável. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoraçadora. Claro, ela deixa você fora de si. Ela altera várias coisas em sua vida. Ela altera a visão, altera o modo de pensar, o modo de falar, a audição. Em si, todos os 5 sentidos são alterados com o álcool. Então, tomemos cuidado com, repito, a demasia. Salomão vai dizer em Eclesiastes que não devemos ser nem demasiadamente justo, nem ímpio, nem louco, nem sábio. Então é nesse sentido. E a alvoroçada é pelo fato de alterar tudo praticamente em nós. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Neles errar no sentido de que sempre está com eles de companheiro. Na solidão a pinga é a melhor amiga, né? Muitos até pensam assim. Ela é tão amiga que te dá uma cirrose e te mata. Amiga boa essa, né? Amiga homicida. Interessante. Então são
armadilhas do inimigo para nos enganar. Tomemos muito cuidado com isso. Eu teria outras coisas para falar acerca de bebida alcoólica, acerca de vinho, mas o tempo, a hora não nos permite. Poderia até trazer aqui um estudo bem elaborado acerca dessa questão. Até o próximo versículo que estiver envolvendo o vinho ou a bebida alcoólica, nós vamos trazer um estudo. Versículo 2: Como o bramido do leão é o terror do rei, e o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Olha, o sujeito que excita a ira do rei, o sujeito que excita a indignação, né? Como Jesus foi incitado, foi instigado, foi estimulado a se indignar contra os cambistas, pega contra a sua própria alma. Lembrando que nós somos reis e sacerdotes por Cristo. Então todo aquele ímpio, que não é cristão, incita a ira, peca contra a sua alma. E o bramido do leão é o terror do rei, porque tem autoridade. Porque se não é o rei Jesus, o leão da tribo de Judá, é filho ou irmão desse leão, né? Então tem furor. Você já tentou brincar com os leãozinhos? Ah, são bonitinhos, são dóceis, é? Filho de peixe, peixinho é. Vai brincar, pra você ver se eles não lhe mordem. Então são assim os que são filhos de Deus e irmãos de Cristo, já que o leão representa Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, já que ele veio dessa tribo. E aqueles que o aceitam são, portanto, leãozinhos, filhotes de leão, que têm poder de atacam, são vorazes. Versículo 3: Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas o tolo se entremete nelas. Questões que não vão dar em nada, em genealogias, em vãs filosofias, em questões de coisas que não tem como comprovar, né? De coisas que são mistérios, por exemplo, que se envolve em questões da vida alheia ou de uma família, né? Não é para nós meter em briga de marido e mulher, como diz o ditado, ninguém mete a colher, né? Então veja só, honroso é o homem que se desvia das questões, mas o tolo se entremete nelas, cria questões. O sábio desvia das fábulas, das perversidades, das impiedades, das questões que nem tem respaldo bíblico, por exemplo, são conjecturas humanas. Por exemplo, você vai entrar na questão, no mérito de discutir exatamente o dia que Jesus nasceu e o dia que ele morreu. Se não tem essa evidência histórica de modo preciso, não tem uma precisão na data. Para quem aceitou Jesus, isso pouco importa. O que é importante é aceitar ele como filho de Deus, homem
melhor dizendo, o Deus que se encarnou em homem, que esteve presente na terra, de carne, osso, sangue, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, que tem a natureza, ou teve a natureza humana e divina. É isso que importa. Datas, qualquer outra coisa, isso é secundário. Então você entrar nessas questões é perca de tempo. O que importa nós saber que Jesus é Salvador. E muitos até criam a questão com o nome de Jesus. Não deve chamar Jesus, é Yeshua. Ah, não é Yeshua, é Yoshua. Pouco importa. O que importa é que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade e reconhecemos Filho de Deus. Podia ser A. O importante é que A é reconhecido por nós como Filho de Deus. Porque tem as diferenças na hora de traduzir para os idiomas de nome. Deus entende todos os idiomas. Então isso é tolice. Existiriam outros exemplos, nós poderíamos aqui trazer questões. Não se resolve. São meras picuinhas, armadilhas inclusive do inimigo para nos destruir, para criar contenda, divisão, porfia, ficarmos furiosos, colocando o sol sobre a nossa ira, iracundos, com ressentimentos, com mágoas. Isso não é divino. O divino é perdoar, o divino é apaziguar, o divino é fugir dessas questões malucas. Tá ok? Versículo 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. O preguiçoso tem preguiça de se levantar cedo no dia de inverno, por conta do frio, né? É tremendo de frio. Ah, hoje eu não vou trabalhar, tá chovendo, tá um dia nublado, negro e tá bastante frio. Hoje eu não saio da cama, vou ficar aqui até o máximo que eu puder. É isso que Salomão está falando. E por conta disso ele não colhe nada. Viverá mendigando. Não receberá nada. Depois ficará questionando a si mesmo, ou até mesmo a Deus, por não ter prosperidade, por não ter bênçãos, por não ter bens materiais, ou paz, amizade, várias outras coisas. Então, tira o coati das costas, que nem tinha uma professora que dizia, e vai trabalhar, malandrião. É isso que o versículo está querendo dizer. É claro que eu já falei aqui da preguiça, que existe uma preguiça pior do que essa, que por mais que não seja assim considerado, né? Você sabe, o trabalho da sinecura, né? O trabalho falso, o trabalho do trabalho falso, que a palavra sinecura quer dizer trabalho falso. Você senta numa poltrona, você finge que trabalha, você finge que mexe no computador, você finge que faz tarefas, cumpre horário, mas não faz nada, e ainda no final do mês tem o seu salário. Quantos que são assim? Esses, na minha opinião, são os verdadeiros preguiçosos, desidiosos, os piores. Vamos seguindo. Versículo 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Olha que coisa. Como águas profundas, né? No oceano aí, Pacífico, Índico, Mar Vermelho, no Mar Morto dá para
navegar e até mesmo nadar com algumas precauções. Agora o Mar Vermelho, é complicado. Então essas águas profundas, o alto mar, é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência tirará para fora. Por mais oculto que esteja, por mais profundo que esteja, é necessário e imprescindível tirar para fora, para executar, porque se são conselhos bons, é necessário executá-los para melhora de vida. Versículo 6: Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Cada qual entre os homens, cada um entre os homens apregou a bondade, de um tipo, de uma forma, conforme as suas convicções. Mas o homem fiel, quem o achará? É muito fácil você falar de bondade, falar de uma forma ou de outra, cobrar dos demais, exortar, mas não praticar. Ou se praticar, só para alguns conhecidos, entes queridos, pessoas que, entre aspas, merece, ou que vai ser interessante ajudar pelo fato de que mais tarde você vai conseguir algum benefício dessa pessoa. E não é isso que é o Evangelho. Inclusive nós vemos citação de Paulo falando de Jesus, que ele morreu, não foi só para os bons, mas para os maus, por todos nós. É difícil nós sermos bons para com os maus, mas é dessa forma que nós temos que ser. Não adianta nós pregar a bondade com um grupo, e a bondade não é para um grupo, é para todos, que esteja ao nosso redor, que esteja ao nosso alcance, claro. Por exemplo, está perto de você 3, 4, 5 pessoas, você conhece uma delas, você só vai ajudar ou ter intimidade, até não questiona a questão da intimidade, você pode até mesmo dar algo a mais para ela, mas ser indiferente com os demais que estão necessitados, porque eu não tenho tanta intimidade, porque eu não conheço, porque até um desses 4 que restaram estão de mal comigo. Aí você não é cristão, você não está sendo diferente, sal da terra, luz do mundo. Então é necessário, de fato, ser bondoso. E o homem acha-se bondoso, bondoso. Se não fosse assim, Jesus não tinha refutado quando veio o jovem dizer: sei que tu és filho de Deus e és bom. E Jesus já refutou de imediato: bom não existe ninguém, só Deus está nos céus. Então vamos parar com essa hipocrisia. É claro que nós devemos lutar. Não é porque nós não somos ou que nós não podemos ser totalmente que nós vamos deixar de praticar a bondade. E o versículo diz mais adiante: mas o homem fiel, quem o achará? O homem bom a gente até entre aspas conhece, mas o fiel, de fato, o que permanece na bondade, o que não engana, o que promete e cumpre, aonde? É difícil, né? Deus olhou para o mundo e não viu nenhum justo sequer. A Bíblia fala que Deus permanece fiel, ainda que nós estejamos ou sejamos infiéis. Passo os céus e a terra, as palavras de Deus vão passar. Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, na Bíblia está bem comprovada a fidelidade de Deus, como Ele é fiel. Agora, o homem, o ser humano, mulher,
É difícil encontrar homens e mulheres fiéis. E é para isso que Deus atenta, para os fiéis na face da terra, para os justos. Eu, claro que entendo que não tem como nós sermos 100% fiéis. Estou falando aqui no básico de fidelidade, que infelizmente por conta da multiplicação do pecado, tem realmente acabado, destruído. Com muita gente que outrora era fiel e passou a não ser mais fiel. Caiu da graça, da fé. E é necessário voltar ao primeiro amor, para ter fidelidade, para ter fé. Aliás, é um ato de fé você voltar ao primeiro amor. Então, quem achará o homem fiel, isso é tanto do homem para com Deus, aliás, tanto de Deus para com o homem, como do homem para com o homem, o seu próximo. Por conta da distância do homem e Deus, por conta da divisão que assim faz entre o homem e Deus do pecado, está difícil encontrar homens e mulheres fiéis, amigos, esposas, ou esposa, esposo, cônjuge, parentes. Está difícil, mas não vamos desanimar. Vamos crer que ainda existem 7.000 homens que não se encurvaram diante de Baal, como Deus tinha reservado para Elias. Queria se matar, desejou a morte, porque estava sendo perseguido por Jezabel e não aguentava mais. Mas Deus, intermédio do seu anjo, o exortou para levantar, comer e beber, porque a caminhada dele seria muito longa. E é o que Deus diz para você: não fique cabisbaixo, persevere, continue, levanta a cabeça, erga-te, desperta tu que dorme, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Faça a tua parte, esforça-te, tendo bom ânimo, que o Senhor será contigo. E assim, você sendo fiel, uma hora você encontra uma pessoa fiel. Porque, como um imã, quem é fiel, ou a fidelidade, atrai fidelidade. Como diz o ditado, pensamento positivo atrai positividade. Do mesmo modo é com a relação às pessoas fiéis. Se você não tiver mais fé e não ser, e passar a não ser uma pessoa mais fiel, aí sim fica complicado. Mas se você, sem esmorecer, continuar fidelidade com Deus. E que é a fidelidade para com Deus? A não ser amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque dessa forma, meus caros, não existe pecado, não existe delito, não existe crime, não existe adultério, prostituição, nenhuma injustiça, nenhum mal. Isso parece uma utopia de Thomas Moros nos dias atuais. Mas é isso que Cristo quer. Esse é o verdadeiro reino de Deus. E já na terra. Então, meus caros, vamos nos esforçar. Versículo 7. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os filhos depois dele, os netos. Até os netos têm a promessa de bênção, de prosperidade por parte do Senhor. Assentando seu rei no trono do juízo, com os olhos dissipa todo o mal. Um rei, nós reis ungidos por Cristo, com a mentalidade de Cristo, realmente, no juízo, decidiremos de modo equânime, já que Deus também nos dará poder para julgar
as pessoas na face da terra, né, no grande trono branco. Do mesmo modo é esse versículo que acabamos de ler, né, venha calhar, se encaixe, sentando o rei no trono de juízo, com seus olhos dissipa todo o mal, porque Deus dá autoridade para dissipar. Do mesmo modo que o Senhor se assentando no seu trono, nenhum mal, existirá. Agora o filho da perdição, o iníquo, se assentando, se fazendo como Deus, aí não, né? Ele vai realmente rechaçar o bem, dizendo inclusive que o bem não é bem, é mal, invertendo todas as coisas. Vamos seguindo. Nesse versículo 8 encaixa também os monarcas, né, que aí estão ainda no século XXI, por exemplo, na Inglaterra, né, a rainha da Inglaterra, se ela for sincera temente a Deus, estando no poder, ela vai dissipar todo o mal, não vai concordar com injustiças, não vai concordar com dissensões, brigas, contendas, com coisas realmente que destroem a humanidade. Então os monarcas, os reis, ou as rainhas que estiverem no poder, no trono, sendo temente a Deus, elas farão exatamente isso. Esse versículo serviu para dar embasamento a muitas correntes doutrinárias, principalmente na Idade Média, para justificar, para ratificar, confirmar o reinado de um rei que nem sempre era um rei que era bom, mas sim iníquo. Então sempre tomar cuidado também, né? Não é porque é rei, não é porque foi designado por Deus, entre aspas, segundo a crença, a cultura, é que nós devemos respeitar. Lembramos do exemplo de Saul. Versículo 9. Quem poderá dizer: purifiquei meu coração, limpo estou de meu pecado? Ninguém, nenhum homem na face da terra. Só Jesus para dizer: perdoados estão os teus pecados, purificado está o vosso coração, hoje mesmo entrarás no paraíso. Foi o que Jesus disse, em vida, aqui nesse plano, que ainda faz isso, dizendo ao Pai, já que Ele é o mediador, o único sumo sacerdote, mediador entre o homem e Deus, sendo-nos advogado, pleiteando a nossa causa, pedindo a Deus misericórdia por nós. Então só Jesus, quem disser que tem poder para purificar o pecado, ou tem poder para perdoar, e perdoar até mesmo seus pecados, esse é um herege, um falsário. É uma heresia essa prática que esse sujeito faz, né? Comete. Então tome muito cuidado com os falsos aí, com o confessionário, que em Cristo isso é desnecessário, não existe a criação do homem. Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Claro, para Deus é assim, sim, não, não. Não tem meio termo, ou as duas coisas. Não, tanto faz. Pode ser sim, pode ser não, pode ser as duas coisas, não. Ou é ou não é, ou é tudo ou é nada. Ou serve ao Senhor ou serve ao Deus Mamon. Deus não dá a sua glória ao trem.
Ou você é cristão ou você não é. Ah, não, eu sou cristão, sou budista, sou hinduísta, sou islâmico, sou maçônico e também sou satânico, luciferiano. Porque eu considero todas as crenças, que todos esses caminhos, que são conhecidos como crenças, conduzem ao Deus maior. Isso é o ensinamento da maçonaria, por exemplo, que serve ao Gadu, o grande arquiteto do universo, que aceita todas as religiões, todas as crenças e filosofias, e não é verdade. Isso é ter 2 pesos e 2 medidas. Você tem que agir de acordo com o que manda a palavra de Deus. Sendo sim quando é para dizer sim, sendo não quando é para dizer não. Passando disso, relativização, meio termo. As duas coisas é procedência maligna. Tomemos muito cuidado, meus caros, porque na prática, quantas coisas que às vezes a gente acaba aceitando e achando que não é pecado que Deus aceita, e é abominação para ele, né? Quantas pessoas dizendo que estão na verdade, mas praticam a mentira e não consideram aquilo como mentira, mas se como verdade, e agir de modo diferente da palavra, né? Aceitando tudo, sendo que nem os teólogos universalistas, que afirmam que todos serão salvos, que não precisa de renúncia do ego, de carregar a cruz de cada dia para seguir a Cristo, não precisa de nenhum esforço. É isso que apregoa os falsos, né? Como apregou por muito tempo, de modo covarde, Billy Graham. Dizem que no final da sua vida ele se arrependeu. Ele olhou para o filme da sua trajetória, aquilo que ele tinha em memória, do que ele fez, e se arrependeu dizendo: Senhor, como eu preciso da tua misericórdia. Possivelmente o Senhor deve ter perdoado, mas o que ele fez realmente fora reprovável. Não dizer que é pecado ou não, não responder perguntas que era necessário responder. Pedro mesmo disse: estejais sempre capacitados para quando alguém lhe perguntar a causa, você ter esperança, você saiba responder sem titubear e dizer a verdade, coisa que ele não fez, felizmente. Salvação entre ele e Deus, eu não sei. Penso eu que Deus pode ter alcançado a misericórdia, mas não posso confirmar, porque compete só ao Salvador. E a pessoa, né, que está em vida. Vamos lá. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Claro. Até as crianças. Você parar para analisar, você saberá se ela será uma adolescente ou uma adulta, inclusive, boa. Dá para saber se você analisar. Versículo 12: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Claro. Tanto o que ouve, tanto o que vê. No tempo de Salomão, o precioso era
ouvir. Sempre dizer, o ouvir é ouro, falar é prata. Hoje em dia já não é mais o ouvir, mas é o ver, as imagens, né? Seria o ver é ouro, o não ver, o desviar o olho, o não examinar é prata. O Senhor fez os dois, por mais que por conta dos deslocamentos históricos mudou a ênfase, que outrora era no ouvido, por meio de rádios, por meio da fala oral, e agora passa por meio da visão, né? As pessoas dão mais destaque a isso, ou por intermédio do audiovisual, né? Mesclando os dois. Deus fez eles têm a sua importância e não podemos desprezar essa verdade. Não ames o sono para que não empobreças, abre os teus olhos e ele te fartará de pão. Verdade. Não fique no sono da indolência, não fique de braços cruzados. Não ames o sono. Durma o suficiente para recuperar as suas forças, para fazer bem para o seu corpo, até porque o dormir demasiado faz mal para a circulação do sangue, faz mal para os músculos do corpo, tem uma série de malefícios. O recomendável pela Organização Mundial da Saúde é de 5 a 6 horas de sono, né? Que passar disso, até 8 horas, porque para alguns, como tem o relógio biológico diferente, é necessário 8 horas para eles estarem totalmente recuperados. Passando desse tempo, já é excesso, já é veneno. Então tomem os cuidados. Como não dormir, né? Pessoas que passam dias, noites sem dormir, porque o estresse é grande, a ansiedade é grande, até mesmo tomando soníferos, né? Não consegue dormir. E aí é necessário de equilíbrio, é necessário, né, buscar a misericórdia de Deus, porque se nem os remédios estão dando resultado, estão surtindo efeito, agora é só Deus que é o Senhor das causas impossíveis. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Abre os seus olhos. Você está com o olho fechado. Abre o olho, abre o olho. Acorda. Para de ficar sonhando. Sonho nada é, só sombra. Pode acontecer se você tiver com o olho aberto e lutar para alcançar. Versículo 14. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Não valeu, é uma porcaria, é do Paraguai. Olha, me arrependi, deveria ter comprado outra coisa. Mas com o passar do tempo, ou do caminhar, no percurso da loja, da mercearia, do comércio, do supermercado até a casa, ele pode mudar de ideia. Então se gabará, se exaltará por aquilo ter comprado. Não, até que vale a pena, é interessante, né? Quantos que pensam que fizeram um mau negócio e acabam se arrependendo e dizendo que fizeram um bom negócio. Outros, de uma maneira diferente ou diversa, pensam no primeiro momento que fizeram um bom negócio, mas quando vão analisar, foram enganados, fizeram um péssimo. Aqui obviamente que Salomão está falando da primeira questão que eu salientei, da primeira fala, né? Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa, né? Muitos
muito mais valioso do que qualquer outra pedra preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho tira sua roupa e penhora por um estranho. Para ficar nu, em todos os sentidos, nu materialmente, nu socialmente, nu profissionalmente, nu familiarmente, nu também espiritualmente, por depender, ou melhor dizendo, por dar garantia para outro, para o estrangeiro que vai lhe enganar, e esse depender dele, né? Ou também podemos pensar que esse fiador depende da boa fé do outro para não ser enganado, para não perder seus bens. Então tome muito cuidado, confiança. Eu já falei, se for para um amigo, se for para uma pessoa conhecida que só quer cumprir as formalidades, que até mesmo faz um contrato contigo para que, se ocorrer algum imprevisto, ele assuma as responsabilidades em pagar, em honrar com as despesas. Aí sim, agora o estranho, qualquer um, não adianta. Aí é realmente burrice. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas e areia. Suave, bom, gostoso, é o pão da mentira, né? Eita, como é maravilhoso falar mentira, né? Criar falsas impressões, né? Falar falsamente, criar expectativas nos outros, dizer que é uma pessoa quando na realidade é outra, ser hipócrita, criar fantasias, caluniar o seu próximo, injuriar, difamar. É muito gostoso. Se não fosse gostoso, se não houvesse o prazer do pecado, as pessoas não faziam. Se não tivesse esse gosto pecaminoso, mundano, carnal, satânico, fazer o mal para o próximo, ninguém fazia. Se faz justamente porque tem um prazer, um gozo, mesmo que seja falso também, né? E aquele que não tem Cristo na vida faz com toda a vontade do mundo, é suave, é gostoso, é delicioso, e até pseudos cristãos, falsos cristãos, que já se desviaram, se apostataram da fé. Então o que está dizendo o versículo é o seguinte: suave é o homem, mulher, ser humano, pão da mentira, comer da mentira, né? E aqui em mentira nós podemos falar várias coisas. Falar do pai da mentira, que é Satanás, que engana, que dá sabor a esse pão, que não é o pão da vida, que não sustenta, que não alimenta, que não traz vida espiritual, mas se maldições não preenche as nossas lacunas, os nossos buracos existenciais, o inimigo usa para enganar, né? Isso nós temos que tomar muito cuidado, porque a consequência virá, e a consequência é a boca cheia de pedrinhas de areia. A mentira é pedrinha, o pão da mentira é pedrinha de areia. Como faz mal, né? Quebra o dente, nos entope de porcaria. Então fuja disso, meus caros, fujam disso. Você já comeu areia? Claro, sem querer. Não viu que é ruim? Por exemplo, você vai na praia,
daqueles ventos, né, que espalham a areia para tudo quanto é lugar. Você acaba ingerindo sem querer aquelas pedrinhas da areia do mar, da praia. Você vê, você sabe que é terrível, né? Imagina então o pão da mentira. Comer, nutrir-se com mentira. A criar dissensões, divisões, ódio, sentimentos ruins. Saiba que tem a consequência. Quem engana vai ser enganado, vai de mal a pior. Recentemente, um sujeito conhecido da minha pessoa que me deu uma rasteira, que me enganou no comércio, que foi balança enganosa, me vendendo um produto que estava muito acima do preço de mercado, né? Me prejudicou, que eu tive até que devolver esse produto por falta de pagamento e também porque o produto tinha defeitos. Agora o que ocorreu? Ele perdeu o dobro ou o triplo daquele valor que ele tinha me, entre aspas, furtado. Porque o que ele fez para me ludibriar, a mesma coisa é comparado ao furto. O sujeito se vale do descuido do outro e pega algum objeto. Assim foi o que ele fez. Se aproveitou da minha ingenuidade e me enganou. Ainda eu fui até avisado, um sujeito, uma pessoa de boa índole, que eu estava trocando, que eu estava pegando gato por lebre. Dito feito. Pois eu vi. Agora, recentemente, o ladrão furtou um produto, alguns produtos deles, mas um produto específico que era o mesmo que eu tinha comprado, mas claro que a dele valia mais, que esse produto dele valia mais, e mais outros objetos, fazendo aí um total de prejuízo de 2 vezes ou até 3 vezes mais do que aquele que eu tive. Então, tome muito cuidado, meu caro. Antes de você passar a perna no inocente, no ingênuo, porque a consequência mais cedo ou mais tarde vai vir. No meu caso demorou 2, 3 anos aí. Não que eu pedi, deixa na mão de Deus, que Deus é justiça. Deus faz quando a gente não imagina, uma hora que a gente até mesmo já tenha esquecido do passado, do ocorrido, para que nós não venhamos nos exaltar, porque Deus gosta de agir a nossa humildade e sinceridade. Vamos seguindo. Cada pensamento, versículo 18, com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faze a guerra. Cada pensamento com conselho se confirma. Olha, te aconselho a pensar dessa forma. Você pensa daquela forma, automaticamente vai confirmar. Ou até mesmo você vai praticar algo. Agora, com conselhos prudentes se fazem guerra. Mas guerra, qual é a guerra? Guerra santa? Guerra, conflito, destruição, mortes de inocentes, peleja? Ou é fazer a luta, no sentido de você fazer aquilo que é
necessário para o seu bem. Nós vamos até ler esse versículo que está de forma equivocada aqui, traduzido na Bíblia mais atualizada da Almeida, da nova versão internacional, a versão da tradução. Diz o seguinte: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Quem sai à luta. Agora fica mais claro, não é? Então, os conselhos são muito importantes para quem quer fazer planos, para quem quer melhorar de vida. Conselhos, claro, pessoas sábias, pessoas já com certa bagagem, experiência, que são exatamente para nos ajudar, não para nos destruir. E quem quiser sair à guerra, portanto, necessário é orientação, conselho, para ir à luta, para saber com quem você está lutando, qual é o seu inimigo. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que nosso inimigo não é o nosso semelhante, não é Deus. Pode ser um semelhante nosso, mas não é o maior. Pode ser outras coisas, outras questões, ou até mesmo nós, mas não é o maior. O inimigo dos inimigos e o maior problema é Satanás. Porque a guerra que nós temos não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra as hostes principados do inimigo. Então é nesse sentido. Se nós formos para guerrear, nós temos que primeiramente nos valer daquilo que está descrito no livro de Efésios 6:10. Estamos revestidos da armadura de Deus, para não sermos envergonhados, mortos na batalha. Versículo 19: o que anda maldizendo descobre segredo, pelo que o que afaga com seus lábios não te entremetas. É um outro versículo totalmente confuso para nós meditarmos. Vamos aqui à nova versão da Bíblia Internacional. Quem vive contando casos, olha que claro, não guarda segredo, né? Fica falando por demais, fica dizendo coisas que deveriam ser guardadas as 7 chaves, e depois se questiona por que não deu certo, por que as coisas não sucederam da maneira que pensava. Não vigiou, não refreou seus lábios, sua língua. Por isso evite quem fala demais, evite escutar quem fala demais, porque elas te influenciam a também falar demais. Se afaste dos falastrões, se afaste das pessoas faladeiras, linguarudas. E também, é um conselho para você: evite falar demais. Fale só o que for necessário, seja comedido com as palavras. Fale na hora oportuna e o necessário. Seja moderado. Nós falamos de vinho para ser moderado com relação ao vinho. Nós falamos de tudo nesse capítulo. De furor para ser moderados, no furor no sentido de indignação. Nós falamos de uma série de coisas até aqui que é necessário de moderação. Então sejamos moderados. Versículo 20: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Claro, quem o pai e a sua mãe amaldiçoar vai perder a luz. Pai e mãe, leia-se cristão, que cumpre o mandamento do Senhor, que educa os filhos no caminho do Senhor, que não abusa deles,
que não entristece eles, que não tira o ânimo deles e que não os irrita. Um filho que não dá valor ao pai e à mãe de fato, ele perde a luz do Espírito de Deus, a luz de Cristo. E não aquele que se afasta dos pais, porque se ficar próximo, vai ser influenciado a fazer coisas anticristãs. 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Para tomar cuidado, cautela, para ver o direito dos outros, para roubar, tolir o direito daqueles que têm a herança. Então tem que esperar para que a justiça seja feita. Que a justiça tem um processo, tem um rito, e às vezes é demorado. Há morosidade, mas necessária, porque se fosse rápido, talvez não se faria tanta justiça assim, principalmente com a herança. E Salomão está dizendo que esse não será bendito, será portanto amaldiçoado, anátema, maldito por Deus. 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. É verdade, deixe tudo na mão de Deus. As coisas impossíveis que você já tentou, que você já se esforçou para fazer, não tem como, está impossível, deixe na mão do Senhor, que Ele sabe o melhor a ser feito. Claro, se você não fez a sua parte, faça. Quanto a tempo, também pode ser tarde demais, aí nem adianta você culpar o Senhor ou chorar pelo leite derramado, porque Ele vai inclusive rir da sua cara pelo fato de você não ter sido uma pessoa inteligente, prudente. Versículo 23. Duas espécies de pesos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Falamos disso, né? Os passos do homem, grifa esse versículo, é muito interessante. Capítulo 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Do contrário, o homem, a mulher, não terá sucesso, êxito. Mas como o homem pode entender o caminho do Senhor? Entenderá se temer a Ele, se deixar seus passos ser guiados, direcionados, dirigidos pelo Senhor, mesmo que seja incompreensível o caminho do Senhor. Mas ele então, ou ela, então, deixará o Senhor agir, sem reclamar. Você diz, mas como, Senhor, não tem lógica isso? Não tem lógica. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Deus não tem pensamento limitado. Deus não é limitado. Confiemos. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos votos, então inquirir. Olha, veja só, é um laço para o homem dizer de modo repentino, é santo. Não, ele é santo, né? Santão, ela é santa. Eu confio nele, eu confio nela, porque são beatos. São mesmo, será? Será que ele não está equivocado? Será que ele não vai se decepcionar? Será que ele não cometeu uma gafe? Então, muito cuidado em taxar, em afirmar certas coisas. E feitos votos, então inquirir. Quer dizer, feito o voto,
prometido, que voto quer dizer promessa, então ele vai averiguar, fazer o inquérito, ele vai inquirir, ele vai fazer indagações, vai duvidar, ou vai retroceder, não cumprir o voto. É um laço, né? Então tudo que prometerdes, votardes, cumpra o mais depressa possível. Não tardem em cumprir seu voto, porque senão será sacrifício de tolos, senão você sofrerá algumas consequências. Isso serve para os políticos, serve para muitas pessoas que estão aí na sociedade, né? Promete isso, mas aquilo e não cumpre. Isso é um laço para o sujeito. Para o político, então, faz ele perder votos. Para a pessoa normal, senso comum, faz ela perder a credibilidade. Então, sejamos fiéis àquilo que prometemos. Isso aí inclusive está com a relação do pós-pagamento, né? O pós-pago. Você se compromete a pagar uma dívida de um empréstimo, uma dívida, que é aquilo que se chama fiado, para mais tarde, né? Para o próximo mês você inquire, você duvida, você de algum modo quer protelar, adiar, estender mais o prazo, dilatar para pagar ou discutir o valor. Você não está sendo homem ou mulher de fato, está sendo homem de 2, 3, 4 palavras. Isso não é de Deus. Então o sujeito ser precipitado realmente é um laço, é um mal em tudo. Poderíamos aqui falar de várias outras situações, mas as horas não nos permitem. O rei sábio discípulos ímpios e faz girar sobre eles a roda. É verdade, faz girar sobre eles a roda. Peão, será? 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Verdade. A alma do homem, ela está bem clarinha, bem iluminada para o Senhor. Tudo ele vê. O mais íntimo, nada escapa dos seus olhos. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustentem ele o seu trono, né? Um rei benigno, um rei que não é tirano, um rei que ama e sabe governar, que ama os seus súditos. Ele, contrapartida, obviamente que tem benignidade. Claro que existem exceções à regra, mas sendo ele benigno, Deus vai pelejar por ele, né? Ele vai ter crédito, ele não tem o que temer. Ele pode ir com toda a convicção que vai vencer a peleja. Os derradeiros versículos 29. O ornamento dos mancebos é a sua força, o enfeite dos jovens é a sua força, é a sua vitalidade, a sua juventude. E a Bíblia fala, João diz que jovens, vós sois fortes, porque vós sois fortes, já vencesse o maligno. Realmente, a força dos jovens faz com que eles vençam o pecado, o mundo e Satanás. Mas tem que vigiar, tem que lembrar do Criador no dia da sua mocidade. Lembramos de Sansão, que fez o voto de Narizeu, não podia cortar o cabelo, que tinha que seguir ali toda a ritualística desse voto, e por conta das mulheres, das prostituições, descumpriu o voto, perdendo a sua força.
A força do jovem está na santidade. A força do jovem está na obediência à palavra de Deus, em reconsiderar Deus como o único suficiente Salvador, Pai dele ou dela, jovem ou jovem, né? A jovem ou o jovem, mocidade em geral. E a beleza dos velhos, as cãs, os cabelos brancos dos anciãos o embeleza, porque denotam exatamente experiência, bagagem, sabedoria para instruir os mais jovens. Unirmos a força do jovem e a sapiência do velho, do idoso, nós temos uma igreja maravilhosa do Senhor. Nós temos um mundo maravilhoso. Por isso, jovens, respeitai os mais idosos. Jovens, respeitai seus avós. Porque, por mais que você ache que ele é ultrapassado, demodê, mas ele tem muita experiência. Se você ouvir as suas recomendações, os seus conselhos, você vai se tornar sábio. Lembra-te que Deus também é considerado como uma pessoa idosa, entre aspas, com a referência das cãs, já que seus cabelos são todos brancos. Então, pense nesse sentido. Do mesmo modo que os idosos não desrespeitem ou irritem os jovens, que saibam dar oportunidades para eles fazer a obra, para eles serem pessoas maravilhosas, pessoas que tenham destaque nas profissões, que possam mostrar a sua habilidade. Não censure os jovens, por mais que pareça que eles estejam fazendo bobagem, porque eles têm a força, eles podem, estão capacitados. As gerações que estão surgindo, e é assim, se você for analisar a história, que a cada geração a tendência é que melhore, que evolua. Cada jovens que surgem, a cada 10 anos, a cada uma década, você vê o avanço na sapiência, na intelectualidade, na habilidade, na aptidão, na competência deles. Diferente do que ocorria com os que são idosos agora. Então por isso tem que respeitar também. Não podemos censurá-los, inibi-los. Então é um conselho dos céus para respeito mútuo entre jovens e idosos. Nada de conflitos, né? Eu não gosto daquele idoso porque ele é muito velho. Olha, eu não gosto desse jovem porque ele é muito vaidoso, ele é muito vanglorioso, gosta muito de se aparecer. Olha, e você quando era novo não era assim? Pensa nisso. E você, jovem, que hoje critica o velho e tal, se você não envelhecer, se você não se tornar um idoso ou uma idosa, você estará morta ou morto. É o que a minha avó me ensinava. A gente não deve desprezar os idosos, deixar eles de escanteio. Os filhos, levar eles para o asilo, não cuidar deles até o fim. Isso não é uma atitude de cristão, já que a Bíblia mesmo não diz para nós cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos idosos. Paulo fala. Vamos seguindo. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, porque eles aprendem a lição. Nem sempre também, mas em grande maioria sim. Conta das marcas dos hematomas, que eles vão olhar, puxa, essa cicatriz que eu tenho, esse hematoma que eu tenho, esse vermelhão que eu tenho aqui, foi por conta daquela burrada que eu fiz lá. Não vou fazer mais não.
Está aqui a marca registrada me mostrando que não devo. Se eu não tivesse feito, nem isso eu tinha, né? Pensamos nesse sentido, meus caros. Lembra da marca que Caim teve por resto da sua vida, por conta de ter matado seu irmão. Por mais que aquela marca de algum modo fez com que ele pensasse no erro que ele cometeu, né, e o levasse a pensar em purificação, nem adiantou, porque a Bíblia diz que ele andou vagueando que nem um vagabundo pelas terras, sofreu as consequências também. Se foi salvo ou não foi, a Bíblia não deixa isso bem claro. E Deus. Agora, o fato é que as marcas nem sempre servem para nós melhorar, porque a pessoa parece que não aprende com erro, parece que gosta de apanhar, é masoquista. Como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Isso aqui também significa tanto as feridas, os vergões das feridas e as pancadas no sentido figurado, né? Feridas, vergões, feridas e uma pancada que a vida dá, por exemplo. Pelas pancadas e besteiras que a pessoa faz, comete. Então pensamos nesse sentido aí, meus caros. Essa foi mais uma meditação do livro de Provérbios, capítulo 20. Até a próxima, onde meditaremos o capítulo 21.